Olá, PhD, como você está? Me diz uma coisa, você tem dificuldade para escrever a discussão do seu trabalho? Principalmente quando o seu trabalho se trata de uma revisão, especificamente uma revisão sistemática? Independente do tipo de trabalho que você está fazendo, assista este vídeo até o final que eu vou te mostrar como fazer uma boa discussão com foco em trabalhos de revisão sistemática. Não saia daí. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo para você escrever uma boa discussão? E como eu falei no início do vídeo, vamos nos concentrar aqui no exemplo de que o seu trabalho seja uma revisão sistemática, tá? Tudo que eu vou falar aqui se aplica a qualquer tipo de trabalho, mas vamos usar como exemplo uma revisão sistemática. Então, numa revisão sistemática, né, os dados que você tem, os seus primeiros resultados vão ser, primeiro, o fluxograma Prisma, né, onde você vai ter ali quantos trabalhos entraram e, ao final das contas, quantos foram selecionados para o estudo. E o seu segundo resultado é o quadro, né, a tabela de extração de dados, certo? A partir dali, cada coluna da tabela de extração de dados pode ser considerado um tópico que você vai escrever dentro do seu artigo de revisão, certo? Vamos analisar aqui na prática um exemplo. Vou compartilhar aqui a tela com você. Então, ó, vamos partir desse artigo aqui, certo? Esse artigo aqui é uma revisão de escopo de como a inteligência artificial generativa, né, do tipo Transformers, pode ajudar aí na educação superior, certo? Então, a gente vai ter aqui o nosso artigo com estrutura tradicional. Aqui é o primeiro resultado que eu falei para vocês, que é o fluxograma Prisma, certo? E o segundo resultado vai ser normalmente uma tabela de extração de dados. Esse artigo em específico, ele não trouxe no formato de tabela, ele trouxe os dados em gráficos de pizza. Eu, particularmente, não gosto de gráfico de pizza para dados científicos. Por quê? Porque é um dado bacana para eu colocar, por exemplo, numa apresentação, tá? Uma coisa mais didática. Para fins científicos, eu não acho tão didático, eu usaria outros tipos de gráfico. Nesse caso aqui, que trata de país, eu colocaria até um gráfico de mapa, certo? Mas isso não foi o caso, a gente está concentrado aqui em discussão. Então, observe que ele traz os dados aqui dessa forma, né, em gráficos, os principais desfechos ele vai colocando em gráficos. Normalmente eu trabalho com uma tabela, depois eu posso transformar alguns dados em gráficos ou não, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que é uma coisa que eu sempre faço, é da tabela, eu vou extrair as colunas, né, dos desfechos que eu quis avaliar ali na revisão, e aí você vai extrair dali tópicos. Então, basicamente, o que esse trabalho fez foi, nessa figura, ele traz quais são os principais aspectos que foram levantados na revisão, e a partir de cada um desses tópicos, o que eles fazem é escrever um tópico literalmente. Então, isso aqui é como se fosse uma síntese do que vai ser o resultado dele. Veja, o primeiro tópico é feedback imediato e diverso. Tá aqui, tá vendo? Depois ele traz um tópico, feedback não enviesado percebido. Tá aqui. Então, essa é uma forma legal de você discutir o seu trabalho, tá? Você parte da extração de dados, dali você vai chegar em quais são os principais desfechos, né, resultados que a sua revisão trouxe, e aí você vai discutindo cada uma delas, trazendo os artigos que foram incluídos que trazem aquelas informações, discutindo qual é a implicação disso, certo? E aí você vai fazendo a construção. Então, eu gosto muito desse artigo porque ele traz isso aqui de uma forma muito didática. Vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Então, agora que a gente, né, já sabe quais tópicos vai falar, né, então você vai, como eu já disse, descrever os estudos incluídos com base nesses desfechos aqui, tá? Então, você não vai simplesmente colocar lá uma tabela de extração de dados e começar embaixo, bererê, 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 falar de cada artigo sozinho, como se fosse um resumo de cada artigo. Não, você tem que organizar o pensamento que você vai usar. E esse exemplo que eu acabei de te dar é uma forma de você dividir, né, e organizar esses dados extraídos em tópicos, e aí você vai discutindo os trabalhos que foram incluídos de forma conjunta, aqueles que falam mais ou menos a mesma coisa, e vai descrevendo. É muito importante que na sua discussão você cite e traga todos os trabalhos que foram incluídos. Concorda comigo que não faz sentido você incluir, por exemplo, 11 estudos e só tratar na sua discussão de 5? Não, se você incluiu 11, você tem que falar dos 11, né? Nem que seja dessa forma mais conjunta, certo? Que é o que, na verdade, eu recomendo. Senão fica parecendo uma fofoca, né? Falando individualmente de cada um. E isso não fica tão legal.
Depois você vai comparar esses resultados com a literatura científica, certo? Com outras revisões, principalmente, né? Com outros trabalhos que trouxeram explicações que te ajudam a também explicar, digamos assim, o seu resultado, né? Que confirmam a sua análise, ou até que difere da sua análise, e é importante trazer esse resultado negativo também para a conversa, para você mostrar qual é o raciocínio que mostra que o seu resultado está certo, mesmo sendo contraditório àquele outro, entende? Então é isso que traz a maturidade na escrita da discussão, tá? É muito importante que você responda a sua pergunta de pesquisa na discussão, principalmente porque artigos de revisão são motivados por uma pergunta de pesquisa. Qualquer trabalho qualquer artigo mas uma revisão, ela é feita para responder uma pergunta específica, certo? Então você tem que trazer claramente essa resposta, senão o leitor não vai compreender o seu trabalho, vai dizer sim, mas e daí? Analisou um monte de trabalho e não me trouxe resposta? Então fica fraco, concorda? Outro ponto muito importante que você tem que trazer na sua discussão é as limitações da execução do trabalho. Então, onde o seu trabalho se limita? Mas não é no sentido de diminuir a qualidade do trabalho, e sim no sentido de apresentar as limitações e mostrar como ela abre oportunidades para futuras pesquisas. Isso é o que a gente chama de lacuna. E cada pesquisa é motivada por uma lacuna de algo que falta ser estudado. Então, é na discussão onde você vai trazer isso para qualquer tipo de trabalho, principalmente quando a gente fala de artigos de revisão, tá? Então, agora vamos analisar aqui alguns exemplos de discussão de artigos de revisão para você ver que as boas revisões publicadas em boas revistas, os artigos de forma geral publicados em boas revistas seguem exatamente essa estrutura que eu acabei de te falar. Eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. Então, eu coloquei assim, ó, no PubMed, tá? Que é uma base de dados da área da saúde, e coloquei só o nome revisão sistemática, nem me limitei a nenhum tipo de trabalho específico, tá? E aí encontrei aqui vários trabalhos, né? Mais de 300 mil trabalhos, mas peguei aqui 3 exemplos para a gente se situar. Peguei esse aqui, ó, de 2022, tá? Que foi publicado nessa revista aqui, então ele vai seguir aqui o formato normalzinho que um artigo tem que ter, tá? Depois, se vocês tiverem dificuldade de escrever um artigo, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, tá? Mas vamos focar aqui na discussão, que é o objetivo deste vídeo. Então, nesse trabalho, eles optaram por escrever a seção separada, e tanto faz, você vai escolher as revistas, deixam de forma bem tranquila, assim, que você escreva a seção conjunta ou separada, de acordo com o que você acha mais fácil, tá? Assim como nas dissertações e tese, então isso é uma coisa bem da sua escolha, né? Pelo menos uma coisa você pode escolher, tá? Então, nesse caso aqui foi isso. Mas eu quero que a gente foque, tá? Eu não vou ler a discussão toda com você, claro, mas eu quero que a gente faça uma análise aqui geral para você ver que todos os trabalhos seguem mais ou menos a mesma estrutura. E se você quer ter uma boa publicação, ter uma boa dissertação, uma boa tese, você também tem que seguir essa estrutura, porque isso aqui é publicado em boas revistas, passou por um bom crivo de avaliação, tá? Então, toda a discussão vai começar com, ó, um resumo dos principais achados, certo? Então, isso é muito importante. Então, traz aqui um resumão dos principais achados. Depois ele diz, ó, um total de 12 artigos incluídos nesse estudo. Aí ele vai descrevendo aqui um pouco esses trabalhos, vai citando, tá? Depois ele começa ó, o conectivo, né? Outro tópico de debate é a função do sistema, não sei o que lá. Então, veja, independente da área, até você pode usar esse conectivo aqui, né? Então, ele vai trazendo aqui a descrição dos trabalhos, e aí ele vai trazendo também depois uma comparação com outros estudos, ó, similarmente, aí ele vai, ó, compara com o estudo de Tang, né, 2004, ele vai fazendo as comparações, ó, com a Organização Mundial de Saúde, então estamos aqui em fase de comparação, tá? Depois ele vai responder a pergunta de pesquisa e se encaminhando para o final, ó, existem 3 principais limitações a serem consideradas nesse estudo, tá? Então, ele reconhece as limitações, vai dizer quais são elas, certo? E, consequentemente, você vai ter insights de como fazer novas pesquisas a partir dessas limitações, certo? Agora, vamos para outro artigo, tá? De uma área totalmente diferente, publicado nessa revista aqui, Revisões Sistemáticas, que também tem um ótimo fator de impacto. Aqui é um trabalho sobre o exercício físico, os efeitos do exercício físico em pacientes com dor, tá? Então, aqui ele fez uma revisão de revisões, certo? Então, a unidade de trabalho dele,
foram outras revisões. A gente chama isso aqui também de overview, certo? Mas aqui ele quis ser bem literal no nome e dizer revisão de revisões. Alguns trabalhos trazem dessa forma. Então, vemos aqui método bem padrão, né? Do que um artigo tem que ter, principalmente um artigo desse tipo. E aí vamos aqui nos encaminhar para a discussão, certo? Esse trabalho também preferiu escrever a seção separada. Quando você escreve a seção conjunta de resultado de discussão, para cada resultado você tem que fazer essa discussão, dar a sua opinião sobre o assunto, comparar com a literatura, vai fazendo isso para cada um. No final, você fecha com resposta à pergunta de pesquisa, limitações e perspectivas. Quando você opta por escrever a seção separada, tá? Às vezes a pessoa, quando não tem muita experiência, prefere escrever conjunto, mas na verdade, quando você tem experiência, você vê que talvez seja até mais fácil escrever a seção separada. E na sessão separada, você sempre vai começar a discussão com um resumo dos principais resultados. Ó, aqui, a gente viu na outra revisão e vai ver nessa de novo, ó. Os principais achados dessa revisão são. Aí ele vai dizer quais são, percebe? É um resumão dos principais achados. Aí ele vai trazendo, ó, aí ele vai dizendo a evidência das 24 revisões, tá vendo? Revista diferente, tema diferente, mas a estrutura mesma. Ele diz, ele agora vai começar a trazer os trabalhos incluídos, né? Vai discutindo, depois ele vai começar a comparar com a literatura, aqui, ó, as citações, tá vendo? Ele vai comparando, ó, com vários outros trabalhos da literatura, certo? Depois, no final, ele vem trazer as limitações, ó. Algumas limitações nesta revisão podem introduzir potenciais vieses. Aí ele vai trazer quais são essas limitações, né, e como elas abrem perspectivas para futuros estudos. Esse artigo ainda traz uma coisa interessante, que são implicações para a prática. Então, como esse trabalho, exercício físico, né, tem muito a ver com a prática, então ele traz as implicações e é super recomendado que você faça isso, tá? Futura pesquisa, que ele deixa um tópico separado só de ideias, ó, quantas ideias para novos estudos, né? Que podem ser, inclusive, se você é da área, um trabalho que você até pode fazer, certo? Depois ele traz aqui considerações éticas. Então, veja que seguiu a mesma estrutura, eu peguei artigos bem aleatórios, tá? Acho que só foram esses dois exemplos aqui que eu tinha deixado. E esse aqui que a gente já tinha trabalhado no início. Então, ele, nesse caso aqui, ele trouxe junto, né, resultado de discussão, tá? E a gente já tinha visto aqui como ele trouxe os resultados, ele foi explicando, né? E aí depois ele chegou aqui, agrupou os resultados e foi tópico a tópico, falando cada um deles, trazendo aqui os artigos que foram incluídos, ó, e os artigos destacam tal coisa, vai trazendo cada resultado, né? Beleza, beleza. Veja que essa é uma revisão bem grande. Aí depois ele ainda separa isso em discussões, implicações e futuras pesquisas. Então, implicações para, por exemplo, aqui ele está falando de inteligência artificial, ChatGPT. Então, implicações para o aprendizado do aluno, ele traz quais são. Implicações para a instrução dos professores, implicações, né, para as políticas institucionais, futuras pesquisas, né, então aqui lacunas que ainda existem, né, que futuras pesquisas podem fazer, esse é um artigo super recente, né, 2024, muito bom, e as conclusões e limitações. Então, veja, independente da área, sempre vai seguir esse mesmo padrão, e vamos recapitular. Você vai ter os seus dados, você vai analisar os seus dados, você vai, a partir desses resultados, organizar a sua discussão em tópicos, tá? Vai descrever brevemente os estudos incluídos, dizendo como foi o método desse estudo, quais foram os resultados que eles tiveram, vai comparar esses resultados com a literatura, vai responder a sua pergunta de pesquisa, vai trazer quais são as limitações e como essas limitações abrem perspectivas para futuros estudos, certo? Dentro do Tese Turbo, que é o meu treinamento para que você escreva a sua dissertação ou tese no menor tempo possível, nós temos um bloco de aulas só para artigos de revisão. Na verdade, o TeseTubo ele é organizado em aulas para quem faz pesquisa de revisão, aulas para quem faz pesquisa com seres humanos e aulas para quem faz pesquisas experimentais de bancada. Então, para cada uma dessas áreas, a gente vai ter aulas de método equivalente a cada área, aulas de resultado de discussão equivalente a cada área. Então, a gente vai ter todo um passo a passo de como escrever, vários e vários exemplos de discussão, checklist para você saber se a discussão foi feita do jeito certo. Vai ter, claro, eu pensando na sua pesquisa junto com você, em mentorias em grupo quinzenais, onde eu vou dar insights para sua pesquisa, tirar suas dúvidas, acompanhar o andamento do seu trabalho, te direcionar para que você escreva o seu trabalho com clareza, tranquilidade e segurança, tá bom?
Curta este vídeo, comente, compartilhe, tá, com seus colegas. Recomendo fortemente que você também se inscreva no TeseTuber, eu vou até deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo, para que você venha fazer parte da nossa comunidade e tenha também todos esses resultados que os meus alunos estão tendo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!